recorde, Eu não sou né? o maior investidor do Brasil. Tem outros investidores também grandes. O Juca Abdala é um grande investidor. Ele, eu acho que é o maior investidor do Brasil. Esse senhor que você acabou de ver é o Luiz Barsi, o homem que todo mundo no Brasil chama de o maior investidor da Bolsa. O homem que recebe mais de R$ 1 milhão de dividendos por dia. E ele acabou de dizer, com todas as letras, que não é o maior investidor do Brasil, que existe alguém acima dele, um homem que tem 4, talvez 5 vezes mais dinheiro investido que o próprio Barsi, que é dono de pedaços das maiores empresas de energia do país. E que mesmo assim, você provavelmente nunca viu na vida. Ele não dá entrevistas, não aparece em rede social e quase não existe foto dele na internet. O nome desse homem é Juca Abdala. E hoje eu vou te contar quem ele é, como ele construiu uma fortuna estimada entre 15 e 20 bilhões de reais e, principalmente, a única parte da estratégia dele que você também pode copiar, porque assim tem uma diferença gigante entre a forma como o Barsi ficou rico e o jeito que o Juca ficou rico. E entender essa diferença pode mudar para sempre a forma como você investe. E eu vou te explicar tudo em 7 níveis. Meu nome é Christian Castro e fica até o final que você não vai se arrepender. Nível 1, porque o ranking mente para você. Se você pesquisar agora, maior investidor pessoa física do Brasil, vai aparecer o Barsi em quase todo lugar. E não é mentira, mas também não é história completa, porque tem uma palavra escondida ali que muda tudo: pessoa física. O Barsi, ele investe como você e eu. Ele compra ações no CPF dele, direto, no nome dele. E nisso, ele é o maior de todos. Ninguém discute isso. Mas o Juca Abdala, ele não joga esse jogo. O Juca, ele não compra ações no CPF dele. Ele compra através de um banco. O banco clássico. Um banco que é dele e que tem um único cliente no mundo. Ele mesmo. E aí que mora o truque. Porque quando você conta só o que está no CPF, o Barsi ganha. Mas quando você conta o patrimônio total do homem, o que está dentro do banco, dentro dos fundos, dentro de cada estrutura, o Juca é 4, talvez 5 vezes maior. Os dois, são chamados de maior investidor, só que estão medindo coisas diferentes. Um é maior no nome próprio, o outro é o maior de verdade. E aí vem a pergunta que talvez tenha passado na sua cabeça. Então é só eu criar talvez um banco, um fundo, que eu vou investir melhor também? E a resposta é que não necessariamente. E dificilmente para você, para ser bem honesto. Porque montar uma estrutura dessas, um fundo exclusivo, um banco próprio, custa muito caro. Porque tem custo de administração, de auditoria, de contador, de advogado, isso todo ano, independente de você ganhar ou perder. Então, assim, para quem tem pouco, isso compromete completamente seu rendimento. E esse tipo de estrutura só começa a fazer sentido quando o patrimônio já é gigante, na casa aí dos centenas de milhões para cima. Aí sim, com esse valor, a economia de impostos, a organização compensa muito o custo. Mas para você que está começando, montar isso seria como alugar um cofre e para guardar talvez uma única nota de R$5. O custo do cofre seria muito maior do que o que você guardaria lá dentro. Só que o Juca, ele aluga esse cofre, vamos dizer assim, porque ele tem bilhões para guardar. Mas você, por enquanto, você precisa de algo muito mais simples. E assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar. Então, por enquanto, guarda só isso. O homem mais rico da Bolsa Brasileira, ele não investe como uma pessoa normal. Ele investe como uma instituição. E essa é a primeira peça para a gente entender como ele chegou lá. Nível 2. O homem que já nasceu no topo. E para entender o Juca, você precisa entender de onde veio o dinheiro dele. E o dinheiro dele não veio da bolsa, veio de berço, porque o pai do Juca se chamava José Abdala, conhecido aí como JJ. E esse pai dele não era um homem qualquer, porque nos anos 50 ele construiu um dos maiores impérios industriais privados do Brasil. Mais de 20 empresas. Tinha empresa de cimento, energia, têxtil, papel e até banco. E a mais famosa dela era a Cimento Portland, que era uma das primeiras fábricas de cimento do país. Esse era o tamanho do pai dele, para você ter ideia. Mas assim, o JJ, o pai dele, também era cercado de polêmica. Ele passou pela política, foi deputado e teve uma vida cheia de brigas na justiça. Várias delas por causa de impostos. Só para você ter uma ideia, dizem que ele respondeu a centenas de processos ao longo da vida. Mas o império que ele construiu era real e era gigante. E quando o JJ morreu, em 1988, todo esse império caiu no colo de uma pessoa, o filho dele, o Juca.
E é aqui que as duas histórias se separam para sempre. Porque assim, o Barsi, né, que a gente estava falando no começo do vídeo, ele começou do zero, né? Ele foi engraxate quando criança, ele vendia bala, ele entrou numa corretora aos 14 anos e foi juntando aí ação por ação, comprando aí 1.000 de cada vez, que era muito barato na época, durante décadas. Já o Juca, ele começou no topo. Ele não precisou construir o primeiro milhão. Ele herdou o império inteiro já pronto. E isso não tira o mérito do que ele fez depois. Porque, né, como você sabe, muita gente recebe uma fortuna e destrói tudo em uma geração. Já o Juca, ele fez o contrário, ele multiplicou sua fortuna. E assim, a gente tem que ser bem honesto, né? Porque o Barsi, ele começou do nada e ele construiu seu império. Já o Juca, ele começou com um patrimônio bem relevante. Ele conseguiu multiplicar essa fortuna. São assim, duas histórias completamente diferentes. Mas tem uma coisa em comum entre elas que é possível copiar. E guarda isso pro final, porque a gente vai voltar nesse ponto. Só que assim, a herança do JJ não foi o que deixou o Juca realmente rico. O que multiplicou tudo isso veio depois, de um lugar que ninguém esperava. De um processo judicial que durou décadas. Nível 3. A indenização que mudou tudo. Lá nos anos 70, o governo de São Paulo desapropriou um terreno da família Abdala. Um terreno que era enorme. Só para você ter uma noção, é nesse lugar que hoje fica o Parque Vila Lobos, lá na zona oeste de São Paulo. Então assim, o Estado tomou o terreno, mas tinha que pagar por ele, né? E não pagou. Pelo menos assim, não que a família achava justo. Então o JJ, né, o pai do Juca, fez o que ele sabia fazer de melhor. Ele entrou na justiça e começou uma briga que durou décadas. Só pra você ter ideia, o JJ morreu sem ver o fim dessa briga. Mas o seu filho, né, o Juca, ele não desistiu disso. Ele herdou o processo junto com o Império e continuou essa briga. Até que anos depois veio a decisão. O estado de São Paulo foi condenado a pagar a indenização. E não foi pouco. Dizem que foi a maior indenização por desapropriação já paga na história do Brasil. 2,5 bilhões. É muito dinheiro, principalmente para um homem que já era rico. E o que o Juca, né, fez com todo esse dinheiro? Ele não gastou, não torrou em luxo, ele fez uma coisa que talvez quase ninguém faria. Ele pegou essa montanha de dinheiro e fundou o tal Banco Clássico, o banco de um cliente só, que eu te falei lá no começo do vídeo. E ele transformou essa indenização numa máquina de comprar empresas. E é aqui que a fortuna do Juca para de ser herança e começa a virar estratégia. Agora, né, ele tinha dinheiro para comprar praticamente o que ele quisesse. Só faltava decidir o quê? Nível 4, comprar e nunca vender. Com o dinheiro da indenização, o Juca ele podia comprar qualquer coisa. Podia ter espalhado talvez em 1.000 empresas diferentes. Mas o que ele fez foi o contrário disso. Ele escolheu pouca coisa e apostou muito pesado. O foco dele sempre foi uma coisa só: energia. Então ele comprou a Eletrobras, a CEMIG, ele também comprou a Petrobras. Ele comprou então assim empresas de luz, de força, de infraestrutura, que é o tipo de empresa que o Brasil inteiro depende todo dia, né? Faça chuva ou faça sol. E ele não comprou só um pouquinho, ele comprou pedaços enormes. Só para você ter ideia, hoje o Juca ele tem perto de 18% da CEMIG. Ele é o maior acionista privado da empresa. Além disso, ele tem mais de 6% da Eletrobras, sendo o maior acionista individual brasileiro de lá. Ele tem fatias da Engie e na Petrobras tem mais de 1% de toda a empresa e mais de 2% das ações com direito a voto. Para você ter uma ideia, achar que 1% é pouco, 1% da Petrobras já são bilhões de reais. Mas assim, não é o quanto ele comprou que importa mais, é o que ele fez depois que ele compra, porque ele não vende. O Juca ele é acionista da Petrobras há mais de 15 anos e ele se orgulha de nunca ter vendido uma ação. Enquanto o mercado, né, entra em pânico e vende na primeira queda, o Juca ele fica parado. Enquanto todo mundo, né, tenta adivinhar o que a ação vai fazer amanhã, o Juca ele pensa em décadas. E essa é a primeira lição. O Juca ele não fica rico tentando acertar o momento certo para comprar e vender. Ele fica rico escolhendo boas empresas e segurando elas por muito tempo. Ele prefere escolher empresas sólidas que pagam dividendos, empresas que distribuem lucro para o dono todo ano. E esse é o mesmo segredo do Barsi, né, por sinal. Assim, é importante a gente notar que 2 dos maiores investidores do país fazem basicamente a mesma coisa. Eles compram empresas boas, recebem o lucro dos dividendos e não vendem. Pelo contrário, eles reinvestem. Parece até simples demais para ser verdade, né? Mas é justamente porque parece simples que talvez
quase ninguém tem paciência de fazer também. Nível 5, o dia em que ele ganhou 1 bilhão dormindo. Deixa eu te dar uma ideia do que essa estratégia de comprar e segurar faz com o tempo. Em 2018, num único dia, o Juca ficou 1 bilhão de reais mais rico. Um dia, 24 horas. Não foi vendendo nada, não foi fechando negócio nenhum. Ele provavelmente nem estava na frente do computador. O que aconteceu foi o seguinte: as ações da Eletrobras dispararam 50% e o governo tinha sinalizado que ia privatizar a empresa. E como o Juca tinha uma montanha de ações da Eletrobras parada há anos, quando o papel subiu, a fortuna dele subiu junto, 1 bilhão de reais a mais, sem fazer absolutamente nada. E é aqui que muita gente entende a coisa errada, porque olhando assim parece sorte. Parece que ele estava no lugar certo na hora certa. Mas se a gente for parar para analisar, não foi sorte. Ele estava lá há anos, segurando aquelas ações, esperando o momento certo. Então assim, quando você compra uma empresa boa e segura por muito tempo, uma hora, esse dia bom vai chegar. Você não sabe quando, porque pode levar anos. Mas quem tem paciência de esperar sentado é quem está lá quando isso acontece. Porque quem fica comprando e vendendo toda semana, tentando ser esperto, já teria vendido essa empresa muito tempo antes. E ia acabar ficar olhando esse papel, subir 50% sem ter ele. E o Juca ganhou 1 bilhão de reais num dia porque passou o ano sem fazer nada com aquelas ações. Parece até contraditório, Mas é exatamente esse o ponto. Às vezes, no investimento de longo prazo, não fazer nada talvez é a coisa mais difícil e mais lucrativa que existe. Nível 6, o fantasma que manda na Petrobras. Agora junta tudo que você já sabe sobre esse homem. Bilhões investidos, pedaços enormes das maiores empresas de energia do país. Lembra que ele foge da câmera, não dá entrevista, quase não tem foto? Pois é, esse mesmo homem que é quase invisível tem assento no conselho de administração da Petrobras. Então assim, deixa eu te explicar o que isso significa, porque é mais sério do que você imagina. O conselho de administração é o grupo que decide os rumos da empresa. É lá, por exemplo, que se discute para onde vai o dinheiro, quem vai ser o presidente da empresa, quanto vai ser pago de dividendos, porque a Petrobras ela é a maior empresa do Brasil, uma empresa que é metade do governo, e ela representa metade da Bolsa de Valores. Em abril de 2025, o Juca ele foi eleito para esse conselho. Um homem que ninguém conheceria na rua, agora estava sentando na mesa que decide o futuro da maior estatal do país. E para isso acontecer, não foi fácil. Ele brigou por essa cadeira, porque o governo, que é o maior acionista da Petrobras, tinha os candidatos dele. Só que o Juca, ele se juntou com outros acionistas e mudou a forma de votação. E por isso, ele conseguiu emplacar o nome dele mesmo contra a vontade do governo. Pensa no tamanho disso. Um investidor privado, sozinho, ganhando uma queda de braço com o governo federal dentro da Petrobras. E não parou por aí. Ele também é conselheiro na CEMIG, onde é o maior acionista privado, e ainda foi atrás de uma vaga no conselho da Eletrobras. Parece que ele quer estar na mesa de decisão de todas as empresas que ele põe o dinheiro. Ele não é o tipo de investidor que compra ação e fica quieto esperando. Ele compra ação e vai lá dentro da empresa mandar. Mas isso também acaba gerando atrito, porque quando ele foi conduzido ao conselho da Petrobras, a própria empresa fez ressalvas. Apontou que ele administrava outras empresas que tinham contratos com a Petrobras. Ou seja, tem gente de dentro que olha para ele com muita desconfiança. E não é unanimidade. É um homem poderoso que incomoda. E aqui, até vale uma observação importante para você não sair com a ideia errada. Ter assento em conselho, brigar com o governo, mover bilhões, isso é o mundo dele, não o seu. E também não é o meu. E não precisa ser também. Você não precisa mandar na Petrobras para investir bem. Porque a parte que interessa para você não é o poder dele, é a paciência dele, é a escolha das empresas, é o não vender. Essa parte sim, você deve levar para sua vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no último nível. Nível 7, a única parte que você pode copiar. Agora chega a parte que interessa de verdade para você, porque durante o vídeo todo, você viu como o Juca ficou bilionário. E se você prestou atenção, percebeu que a fortuna dele tem 3 pilares. O primeiro pilar foi herança. Ele nasceu em cima de um império que o pai dele já construiu. E o segundo pilar foi a indenização, que foi 2 bilhões e meio caídos do céu por uma decisão judicial. E o terceiro foi a estratégia, comprar empresas boas, segurar por décadas e nunca vender. E olhando bem para esses 3 pilares, a herança você não controla,
Que ou você nasce uma família rica ou não nasce. Já a indenização bilionária, então assim, nem se fala, né? Isso é praticamente ganhar na loteria. Então, 2 dos 3 pilares da fortuna do Juca são coisas que você não pode copiar. E tá tudo bem, não tem o que fazer. Mas sobra o terceiro pilar, que é a estratégia. Essa sim é de graça e está disponível para qualquer pessoa. Repara numa coisa que talvez tenha passado batido. O Barsi, ele começou do absoluto zero, né? Ele foi engraxate. Já o Juca, ele começou no topo, ele herdou tudo. 2 pontos de partida que não podiam ser mais diferentes, né? Mas quando você olha como os dois investem, é quase a mesma coisa. Compram empresas boas, que pagam bons dividendos e seguram por muito tempo e não vendem na primeira tempestade. O que isso quer dizer? Que o ponto de partida deles foi diferente, mas o método, né, que fez o dinheiro crescer foi igual. E esse é o método que não depende de berço, não depende de sorte e nem de processo da justiça. Depende de 2 coisas que você já tem, tempo e disciplina. Mas eu também preciso ser bem honesto com você, porque nada é garantia, porque empresas boas também podem quebrar. Você não pode botar tudo numa coisa só. E empresas que pagam bons dividendos hoje, não é promessa que elas vão pagar amanhã. E o resultado de verdade dessa estratégia, ela leva anos para aparecer, às vezes até décadas. Não é um tipo de coisa que vai te deixar rico até o fim do ano. Mas assim, é o tipo de coisa que se você repetir da forma certa durante muitos anos, você vai construir um patrimônio de verdade. Porque foi assim com o Barsi que começou do nada. E também foi assim com o Juca, né? Depois que ele já tinha um dinheiro na mão. Então, se a gente for reparar, os 2 maiores investidores do país, cada um do seu jeito, eles provam a mesma coisa. Não é sobre adivinhar o futuro, é sobre escolher bem e ter paciência para esperar. E se você quiser começar a aprender a investir melhor, se inscreva no canal que eu pretendo fazer vários vídeos, talvez analisando carteiras, estudo de casos de empresas e talvez até mostrando meus investimentos. E não repara o cenário aqui porque meu apartamento está reformando, então enquanto isso estou gravando no carro. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal que os próximos vídeos vão ser melhores ainda. Meu nome é Christian Castro e te vejo no próximo vídeo.